Nesta videoaula, vamos apresentar matemática na medicina. Iremos abordar os seguintes assuntos: alimentação na medicina, IMC, cálculo de dosagens e regra de 3. Nutrição é o processo biológico em que os corpos assimilam alimentos que o corpo precisa para funcionar bem. Nutricionista é a pessoa que estuda as exigências do alimento que cada pessoa consome no dia a dia. Com isso, são usados cálculos de porções, frações e porcentagem. Também é usado para auxiliar pessoas que querem perder peso e também nas atividades físicas. A boa alimentação pode ser uma forte aliada na prevenção de doenças e também no auxílio ao tratamento de diversos males, incluindo o câncer. Exemplos de alimentos que causam câncer: farinha branca, refri, carne vermelha, alimentos diet, frutas não orgânicas, álcool, etc. IMC significa Índice de Massa Corporal e trata-se de uma medida do peso de cada pessoa, sendo uma relação entre a massa da pessoa e a sua altura. Para determinar a massa do IMC, basta dividir o peso do indivíduo pela sua altura ao quadrado. A massa deve ser definida em quilogramas e a altura em metros. Portanto, a fórmula do IMC é a massa dividido por altura vezes altura. Por exemplo, uma pessoa que pesa 58 quilos, mede 1,65 metros, terá como resultado um IMC de 21,3. De acordo com os dados de referência, essa pessoa tem um peso adequado à sua altura. Agora eu vou passar os dados de referência para um adulto. 18,5 abaixo do peso, 18,5 até 24,9 normal, 25,0 até 29,9 excesso de peso, 30,0 até 34,9 obesidade leve, grau 1, 35,0 até 39,9 obesidade severa, grau 2, 40 obesidade mórbida, grau 3. É importante lembrar que essa tabela não é válida para crianças. O IMC infantil possui uma tabela específica que deve ser verificada ao longo do tempo. Isso porque as crianças têm tendência a emagrecer conforme vão crescendo. Uma limitação do IMC é que nem sempre um valor alto significa que a pessoa é obesa. Por exemplo, uma pessoa com muita massa muscular e pouca massa gorda pode ter um elevado IMC, dependendo da sua altura, e, no entanto, não é obesa. Existem vários tipos de risco de dosagem de medicamentos. As altas dosagens podem gerar efeitos adversos graves e até fatais nos pacientes, seja imediatamente após a ingestão de medicamentos ou ao longo prazo. É preciso ter muito cuidado especial com os medicamentos que são vendidos sem prescrição médica, já que muitos pacientes acham que, como não há a necessidade de receitas médicas, são seguros e podem tomar sem moderação, mas se enganam muito. Intoxicação, falência de órgãos, morte e sequelas a longo prazo. Regra de 3. Simples. Permite encontrar um quarto valor que não conhecemos em um problema, dos quais conhecemos apenas 3 delas. Assim, encontraremos o valor desconhecido a partir dos 3 já conhecidos. Ao lado, vemos uma imagem exemplo de uma regra de 3, como se fosse multiplicação, divisões e multiplicações. 1 multiplicado por 18, 12 multiplicado por x, daria 12x igual a 18. O 12 está multiplicando, ele passa dividindo, que dá igual ao valor de x igual a 18 dividido por 12, que dá para simplificar por 6. Dividindo os 2 por 6, daria 3 dividido por 2, ou seja, 1,5. Esse foi o nosso trabalho da turma 209, do turno da noite, na escola André Leão Puente. As alunas Thaís, Débora, Cristiane e Nathalie.